Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Bem-vindos a mais um dia nesse canal. Hoje é domingo, dia 14 de junho. A casa está um caos instaurado, então assim, eu vou dar uma arrumada hoje. Não vou fazer super faxina, mas eu vou arrumar mais ou menos, né, pra não ficar do jeito que tá. E na verdade ela tá mais bagunçada porque... Lembra do meu baú? Pois é. Hoje, meu esposo resolveu colocar os negocinhos lá que precisava virar ela de cabeça pra baixo, pra colocar, pra depois, né, fazer tudo que tinha que fazer. Hoje ele resolveu fazer isso, então só hoje é que eu vou colocar minhas coisas dentro do baú, né? Então eu tirei tudo lá do quarto pra poder colocar lá dentro do baú. Vou até mostrar pra vocês. Ó, tava bem aqui, lembra? Pois é, tirei daqui, mas eu também ainda vou tirar coisas dali, daquelas caixas pra colocar lá. Mas assim, estamos com uma leve bagunça nesse quarto. Aí já tá bem aqui, ó, esperando na porta. Essas malas vão ficar dentro do baú. O baú é enorme, gente. Ó, tá até aberto aqui, ó. Essas sacolas, tudo que tá dentro delas vai pra dentro desse baúzão. Então, ele é enorme, gente do céu, vocês entenderam? Quando eu colocar a mala dentro, vocês vão ver o quanto ele é grande. E aí, vou organizar tudo aqui. Olha só, oh meu Deus. Toalha, isso aqui, ó. Isso é coisa de marido. Eu já digo pra vocês, isso é coisa de marido. A pia tá cheia de louça pra lavar. E aí, a porta tá aberta. Aqui na nossa cidade, a gente tem um sério problema. Isso, assim, é em toda a cidade, tá, gente? Infelizmente. De mosca. Porque... eu imagino, mas não tenho certeza, eu imagino que é por conta de uma empresa que tem, mas também não sei, né, não posso afirmar nada. O fato é que tem muita mosca aqui, assim, aquelas moscas gigantescas, sabe? Aquela, igual meu sogro fala, que não é nem mosca, é passarinho, de tão grande que ela é. Apesar de que eu acho uma ofensa aos passarinhos comparar ele com umas moscas, né, porque... Vocês detestam mosca também? Gente, de verdade. Eu tenho... um asco por mosca. Detesto mosca demais, assim, sabe? Ao extremo. Tanto é que, ó, vocês viram? Não sei se vocês perceberam, mas tem uma telinha aqui, ó. Porque ela é bem fininha, mas eu vou renovar ela porque, ó... Tá vendo aqui? Eu já tive que costurar, mas ela tem buraco. Porque gato... Casa que tem gato é difícil, né? Aí eu comprei uma tela nova e vou telar novamente todas, só que dessa vez todas as janelas. Dessa vez eu tinha telado só essa... e ela da frente, agora eu vou telar todas. E aí tá, pois é, aí a porta tá aberta, então assim, tem louça suja, as moscas vão vir. Então eu vou primeiro finalizar essas louças aqui. Não que isso vá acabar com as moscas dentro de casa, mas diminui, né? Elas vão entrar aqui, vão ver que não tem nada pra elas comer, aí elas vão vazar. E é isso. Aí quando eu finalizar essa louça aqui, dar uma arrumada nessa cozinha, aí eu vou pra lá pro quarto pra... arrumar o baú. Hoje tá todo mundo trabalhando aqui, né? Eu tô trabalhando aqui na casa. O Fabrício tá tirando do papel a nossa horta. As plantinhas dele colocou aqui, né? As sementes, elas já germinaram, já tão grande até, né? Coentro, precisando ser transplantado. Isso aqui é pepino, daquele pepininho em conserva, sabe? E esse aqui é um morango. E tem... olha, neném, isso aqui é a pimenta, você sabia? Pimenta dedo de moça. Oh, pimentinha. Falta tudo transplantar. Então, gente, comecei aqui. Esse lado aqui, eu tô pensando em deixar roupa de frio e roupa que a gente não usa com frequência. Por quê?
porque vocês viram que a gente não tem guarda-roupa, né? Deixa eu virar a câmera aqui. Tá escuro, bem escuro, ó, eu tive que ligar a luz da ring light, porque tá bem escuro, porque agora tá querendo chover. A luz do quarto, o baú tá praticamente tampando, sabe? Inclusive começou a chover agora. Então, aí eu quero colocar aqui essas roupas, né, que eu falei pra vocês. E nesse outro aqui eu vou colocar roupa de cama, tapete, inclusive eu já até joguei ali. Gato, ó, já tem um gato ali. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha ali, ó. Uma gata. É nesse aqui que vai ser essas coisas. E assim, ó, tem esses 2 sacos aqui, na verdade esses 3. Esses 3 são roupa de cama, tapete, cortina. Aqui no fundo, agora vocês conseguem ver a gata melhor, né? O fundo dela, ele não é só esse pano TNT, sabe? Ele é um fundo com madeira mesmo, ó. Tá vendo? Então, assim, ele é muito seguro, então não vai encher de poeira. Aqui dentro ele é bem fechadinho quando fecha o baú. Ou seja, vai ficar muito bem guardadinho as coisas e vai ficar limpinho também. Aqui são as roupas de frio. 1 bilhão de camisas do Grêmio, porque meu esposo, antes de casar, fazia coleções de camisas do Grêmio. Ó, ele tem de tudo quanto é estilo. Hoje em dia ele não faz mais, porque eu acabei com essa história na vida dele. Brincadeira. Mas hoje em dia ele não faz mais, porque hoje em dia ele viu que, tipo assim, outras prioridades na vida, né, do que ficar comprando camisa do Grêmio. Mas são todas originais, tá? Eu acho que ele deve ter 1 ou 2, sei lá, que não é original, porque ele não conseguiu a original daquela época. Mas todos são originais, né? E ele tem um monte, mas é muita mesmo, gente. De tudo quanto é jeito. Ele fazia coleção, então ele gastava todo o dinheiro dele nisso. Como eu falei, hoje em dia as prioridades são outras, né? E não mais ficar comprando camisa do Grêmio. Cadê? Ver se tem outra. Deve estar lá pro fundo. Essa aqui é a minha camisa da Embrapa. Eu sou engenheira agrônoma, não sei se eu já falei pra vocês. E eu trabalhei na Embrapa. Trabalhei assim, né? Fiz um estágio na Embrapa e eu guardo essa fardinha aqui de recordação. E é isso. Vamos lá organizar isso aqui. Gente, mudança de planos. Vou abortar a missão. O que acontece? Fabrício, ele parou ali também a missão horta, porque começou a chover, né? Como que ele vai mexer com as coisas lá fora na chuva? E é uma chuva bem forte, inclusive, que tá dando. E ele tá com um pouco de dor de cabeça, ele me falou. E aí ele vai querer deitar, né? Então, assim, né? Eu não vou ficar mexendo nisso, porque eu sei como eu sou criteriosa e perfeccionista. Então, com arrumação, sabe? Eu vou querer deixar bem arrumadinho. Então, se for só pra jogar lá, prefiro deixar pra amanhã. Parou de chover, mas ainda tá um tempinho fechado, ó. Tem que pular pra cima, né? Porque certas pessoas não tem camisa. E aí, está desse jeito. Gente, isso aqui, ó, tudo fruto de mudança, que a gente nunca joga fora. Aquilo ali também, ó, vamos jogar fora. É que, na verdade, a gente esquece, né? Mas já era pra gente ter pego isso aqui. Tem aqui no corredor umas caixas. Ó, lá no fim, dá pra vocês verem bem aqui, ó. Foi do colchão. E aí, né, devagar a gente vai ajustando as coisas. Mas por enquanto tá assim. Um matagal nesse quintal, né? Mas é porque tem chovido bastante. Então, ó, pra vocês verem, ó, é de pedrinha aqui, ó. E a dona da casa já colocou essa pedrinha aqui justamente para não nascer mato. Mas como vocês podem ver, não foi eficiente. Inclusive, aqueles matão ali não tinha essas 2 árvores, uma zona aí, ó. Não tinha, foi só crescendo, né? A gente já ensaiou pra acabar com elas, eliminar. Só que os gatinhos, eles gostam de vir e ficar deitadinho ali embaixo. Aí eu fiquei com dó. Mas não sei, né? Provavelmente não vai ficar muito tempo aí, não. Só que por enquanto ainda não tá incomodando tanto. E já está voltando a chover de novo.
does it always start the same? Soon as I'm feeling sane and happy by myself, you walked into my life unannounced. But you're so sweet, I can't complain. Now you're too close for comfort. I've lost count of times I've been hurt just like that. Now I run away from shit like that. So I'm too shy to tell you. You might be my supernova, new star, light up my sky. We're making days, babe. I want you to take me away. Pessoal, decidi parar de gravar e organizar primeiro e depois gravar, porque cada hora eu me decidia de um jeito, e aí nessa eu tinha que parar de gravar, voltar a gravar, e aí eu disse, quer saber, vou arrumar e depois eu gravo. Então assim, por hora ficou assim, porque pode ser que ao longo do tempo eu vá achar que fique mais prático de outra forma e eu vá mudar, mas por enquanto tá assim, desse jeito. Então eu organizei aqui as coisas que a gente mais usa, que eu mais preciso pegar sempre, e lá o que eu menos uso, exceto aquele gato que eu sempre uso pra dar muito carinho pra ele. Porque ele resolveu deitar bem ali naquele cantinho. Então lá é uma cortina, que essa cortina eu nunca uso, porque eu nem varão pra isso eu tenho. Essa mala, né, que a gente usa só eventualmente quando viajamos. Sapatos que a gente usa muito pouco, porque a gente não sai muito, então, né, fica bem aqui. E quando precisar a gente vem e pega. Roupa de frio, roupa de sair, assim, por exemplo, para casamento, essas coisas, vão ficar aqui. E essa bolsona aqui, que geralmente eu uso quando a gente vai viajar também, e basicamente só. Ficou desse jeito. À medida que eu vou achando que né, fica mais prático de outra forma, eu vou mudando. Por enquanto vai ficar assim, até porque muita coisa daqui, quando a gente tiver um guarda-roupa, vai sair daqui, né? E é isso, galeras. Eu tô só a destruição, como vocês podem ver, pra acabar de completar. Eu tô com alergia, eu não sei se vocês conseguem ver que aqui tá vermelho, não dá pra ver. Eu acho que não dá pra ver, mas eu tô com alergia porque... Vocês acreditam que eu tenho alergia a pólen de alface? Pois é. Mas na verdade não é só a pólen de alface. É da família do alface, que eu já me esqueci. Ontem eu olhei pra falar pro Fabrício e esqueci. Mas é da família da alface. Pesquisa aí. Alface família. Você vai saber qual que é. E daí, qualquer coisa eu até coloco aqui também. Mas o que que acontece? Tenho alergia. E daí ontem eu descobri que tinha uma plantinha ali no gramado, um mato velho que nasceu, e que esse mato é da família do alface. Foi só eu mexer, me deu alergia. E eu descobri essa alergia na faculdade, tá? Porque... Meu pai é eterno, hein, gata? Sai daí. Oh, meu Deus do céu. Alguém quer uma gata? Então... Porque durante a faculdade o meu TCC era justamente com alface. E aí, toda vez que eu ia mexer no meu experimento, eu ficava com alergia. Aí eu descobri que eu tinha alergia à alface. Então, assim, ontem eu fui mexer. E aí hoje não, né? E aí depois eu descobri que na verdade não era só a alface. E na verdade não é a folha, é o pólen da flor. Então, se ele não tiver florescido, não me dá alergia. Mas se tiver com flor, me dá alergia. E aí ontem eu fui mexer nessa plantinha, que é da família do alface, e me deu alergia também. E agora eu tô assim. Eu acho que eu não falei pra vocês no vídeo passado, mas eu pedi algumas coisas na Shopee pra nossa cama nova. Primeiro eu pedi um jogo de cama novo, porque a gente só tá tendo esse que cabe nessa cama. E, né, vamos combinar que isso aqui tá muito cama de vovó. Inclusive, foi a nossa avó que deu pra gente quando a gente casou. E aí, tipo assim, ela é muito boa, né? Porque ela prende até aqui embaixo, ó.
né? Tem a sainha, mas eu queria algo mais moderno, né? E aí pedi, porém não chegou. E aí eu pedi também, porque só veio 2 volumes, né? Então por isso que eu sei que não chegou. Aí eu pedi uma capa impermeável pro colchão, que eu vi que era bem bonito e eu queria porque eu fico muito insegura. Eu não sei se vocês já viram, né, nos vídeos que a gente assiste tudo na cama, porque nós não tem TV, a gente só tem aquele projetorzinho ali. Então a gente assiste e geralmente a gente gosta de almoçar e de jantar assistindo. E aí eu sempre fico com medo de cair alguma coisa na cama. Então comprei essa capa e comprei também, gente, um protetor para essa lateral aqui, ó. Porque esses bonitos aqui, eles amam arranhar isso aqui. Isso aqui pra eles é um arranhador particular. Tipo assim, eles amam arranhar. E ainda, como tá nova, ainda não arranharam, assim, pra deixar repuxado, né? Mas isso é questão de tempo. Então, não esperei ficar destruído pra comprar. Já comprei logo. E agora eu vou colocar pra ver como vai ficar. Olha só, eu pedi branco, porque eu acho muito bonito o branco. E é essa cor que eu pedi. Só que agora que eu pensei que eu vou ter que tirar esse colchão pra poder colocar o daqui. Então vou ter que esperar o Fabrício chegar pra ele me ajudar, porque esse colchão é muito pesado. Esse aqui é a saia, né? E esse aqui é o protetor de colchão. Esse aqui eu vou colocar. Aí, gente, ó, eu achei até que não ia dar. Vocês viram aí que eu fiquei, né, puxa de um lado, puxa de outro, mas é porque ele fica bem justo no colchão. Tá um pouco amarrotado, né, mas vocês viram que ele veio bem enroladinho. Mas ficou bom, né? Não é o melhor material do mundo, né? Ó, aqui tem uns probleminha de acabamento, assim. Aqui. Mas assim, pelo preço que a gente pagou, eu acho que, sei lá, não sei nem quanto foi isso aqui, mas foi bem barato. Tá valendo, né? Pelo menos tá protegido, não tá só o colchão aí, né, correndo risco de dar ruim. Eu não vou testar pra ver se ele é prova d'água, não. Eu já acredito. Esse aqui é um pano, bem aqueles panos de sombrinha, sabe? Aquele tecido de sombrinha. Então, meu filho, isso aqui eu já sei que realmente não molha, não. Não resisti. Mas a toalha tá ali, ó. Vamos ver se realmente é a prova d'água. Oi! Meu Deus. Eita! Meu Deus, o trem tá molhando tudo. Vamos ver se molhou embaixo. Gente, então, ele absorveu a água aqui, ó. Eu achei que ia ficar... Ai, sabe quando fica assim, aquela película de água, assim, aquela bolha de água em cima? Ah, entendi, ó. Aqui não molhou. Gente, que medo. É porque eu acho que ele é meio plastificado embaixo. Aqui molhou, tá? Mas embaixo não molhou. Ah, entendi. Gente, que medo. Eu fiquei com tanto medo. Eu achei que tinha uma... Porque vocês viram que ele absorveu na hora a água, né? Mas, tipo assim, ele... Não é que ele não vai molhar o pano. Porque eu achei que ia ficar... Sabe aquela, tipo assim, aquelas bolhas de água, assim? Eu achei que ia ficar aquilo, aí você só passava assim e, né? Pronto. Não. Ele absorve a água. Tanto é que, ó... não sei se vocês conseguem ver, mas tá molhado aqui. Porém... não passa pra baixo, porque ele é plastificado embaixo. Muito bom. Aprovado. Depois de um susto que eu tomei. Gente, eu, enquanto tava aqui colocando, sentei aqui na cama,
comecei a refletir sobre muita coisa, né? E eu quis compartilhar isso aqui com vocês. Eu e o Fabrício, nós vamos fazer 3 anos de casados esse mês, agora, dia 20. E eu estava refletindo, gente, como que o Senhor tem nos abençoado com tanta coisa e como que cada coisa que a gente tem adquirido tem um valor, sabe, imensurável pra gente. Mesmo que sejam coisas pequenas, alguém pode dizer assim, nossa, mas é só uma cama, é só um colchão, é só um fogão. Sim, mas pela primeira vez a gente tem uma cama nova. Pela primeira vez a gente tem um fogão novo que a gente adquiriu depois que a gente casou. Quando a gente casou e a gente não tinha muitas condições, a gente só tinha um amor e um sonho. A gente não tinha dinheiro, né? Mas a gente não queria desagradar a Deus no nosso relacionamento, então nós casamos com o que a gente tinha. E logo que a gente casou, a gente foi morar de aluguel numa casinha que, gente, meu Deus, que casa quente. Lá na cidade onde a gente morava, em Coxim, já era muito quente, mas a gente foi morar numa casa muito quente. Era uma casinha que era uma edícula, então ela não tinha janela nos 2 lados, ela só tinha janela numa lateral da casa, ou seja, o vento não entrava na casa. A telha era de ternite, então, gente, é muito quente. Resumindo, extremamente quente aquela casa. E eu era muito infeliz naquela casa, porque a gente não conseguia ter prazer de estar na casa onde a gente morava, porque era muito, muito quente. Então a gente não adquiriu nada, nenhum bem depois que a gente casou, porque a gente não tinha prazer em comprar nada para uma casa onde a gente não tinha nem prazer de estar nela, sabe? Logo em seguida a gente foi morar naquele quartinho que vocês viram lá no primeiro vídeo do canal. Se você não assistiu, eu vou deixar bem aqui linkado. E a gente foi morar lá, e aí que não dava para adquirir nada mesmo, né? Porque, né, era um quartinho muito pequeno, não cabia muita coisa ali. Então agora é que a gente está adquirindo as coisas, sabe? Agora o Senhor tem nos abençoado e a gente tem adquirido as nossas coisinhas, e a gente fica muito feliz com tudo que a gente adquire, desde uma capa pro colchão. E isso me fez refletir sobre o tempo de Deus nas nossas vidas. Você vai ver muitos vídeos aqui na internet de pessoas dizendo assim, eu fiz isso, isso e isso e o Senhor me abençoou. Mas a verdade é que o tempo de Deus, ele não é movido pelas nossas ações. O tempo de Deus, ele acontece na hora que Ele quer. Então não adianta eu dizer aqui pra você, gente, eu fui pro monte, eu orei de madrugada, eu fiz 10 jejum e o Senhor me atendeu, e o Senhor me abençoou. Não é garantia de que isso vai acontecer, porque não é a minha ação que determina o tempo de Deus na nossa vida. E sim, o propósito que o Senhor tem com aquele tempo, né? Então, hoje eu sei que tudo que a gente passou até aqui nos moldou para que nós estivéssemos aqui hoje. Porque a gente tem que estar preparado para a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Gente, o Senhor me mudou tanto, vocês não têm ideia, sabe? Tem coisas que eu me envergonho de como eu era, sabe? Antes do tempo de Deus na minha vida. Antes do Senhor me moldar, sabe? Eu lembro que quando eu estava morando ainda naquela casinha quente que só, eu chorava muito, eu orava ao Senhor dizendo para Ele nos tirar dali, para Ele abrir uma porta pra gente sair daquele lugar, porque eu não aguentava mais viver naquela quentura terrível. E aí, eu lembro que eu tive um sonho, eu tava lembrando agora desse sonho, né? E o sonho, basicamente, era aquela imagem da foto da miniatura do vídeo, do primeiro vídeo, que é a foto da mão com a chave. Era só isso, o sonho. Era uma mão com uma chave, uma mão estendida com uma chave na minha direção, só que eu não via o rosto, eu só via aquela mão com aquela chave, e no sonho eu sabia que era a chave de uma casa, e uma voz que me dizia assim, segurando a chave, mas até lá você vai continuar morando aqui. E eu acordei. E quando ele falou isso, gente, eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito.
Até lá o quando, Senhor? Até lá o quê? Que eu vou continuar morando aqui? Porque, né, eu queria saber, meu Deus, até lá o quê? O que eu preciso fazer para sair daqui? Me fala, me mostra, Senhor. Porque eu não aguentava mais, né? Hoje eu sei o que era o até lá. Até lá era até o Senhor me moldar. Até o Senhor me moldar, eu continuaria morando ali. E na época eu interpretei como naquela casa. Mas na verdade era naquela cidade, né? Então, até que o Senhor me moldasse, eu continuaria morando naquela cidade. Então é por isso que eu disse para vocês que o tempo de Deus é Ele que determina. Só que é claro que a gente pode colaborar, né? Tanto negativa quanto positivamente. Então, se o Senhor está te moldando, se você vê que o Senhor está fazendo transformações na sua vida, mas você se nega a deixar ser moldado, ser moldada por Deus, o tempo vai demorar mais, né? Então eu digo para você, se rende ao Senhor. Se rende porque vale muito a pena e o tempo de Deus vem sobre a sua vida, assim como veio na minha. Gente, hoje eu fico pensando, né? Eu tenho esse canal aqui e eu mostro as coisas aqui para vocês, mas em nenhum momento a minha intenção é que vocês fiquem, nossa, olha só o que ela tem, tipo assim, com inveja ou com cobiça. Não é isso. O meu desejo é simplesmente, é como eu falei para vocês, para mim isso aqui é um arquivo pessoal. É para que no futuro eu veja, nossa, olha como era a minha casa, nossa, olha como que era o meu quarto. É mais para que eu veja a nossa evolução e a gente adquirindo as coisas. E claro, compartilhando a minha felicidade com vocês do que para me aparecer, para me mostrar para vocês. Só que isso é hoje. Gente, eu já fui uma pessoa extremamente amostrada, sabe? Uma pessoa que se achava demais. Nossa, se fosse antigamente, gente, vocês acham que eu ia perder a oportunidade de mostrar tudo isso para todo mundo, principalmente para os meus inimigos, para as pessoas que duvidaram de mim? Vocês acham que eu ia perder essa oportunidade? Nunca. Jamais eu perderia. Mas o Senhor transformou a minha vida, que hoje em dia eu tenho, pavor disso. Eu não quero, para vocês terem uma ideia, esse canal, eu não divulguei ele para ninguém. Então vocês são meus primeiros seguidores e só tem vocês aqui. Eu não tenho ninguém da minha família, não tenho amigos, não tem ninguém que eu conheço aqui, sabe? Exceto meu esposo. Ele foi o único que ele me segue, obrigado. Mas não tem, porque eu não quero me mostrar para as pessoas. Mas tudo isso é fruto da transformação do Senhor na minha vida. Então eu digo para você, vale muito a pena você ser moldada por Deus, você ser moldado por Deus. Não é fácil, é doloroso, mas vale a pena. Então, o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Mas para que esse tempo chegue, o propósito precisa ser cumprido. Para que esse tempo chegue, o que o Senhor tem para transformar na sua vida precisa acontecer primeiro. Ele não vai te dar as coisas para que você destrua. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Se você dá um carro para uma criança que não sabe dirigir, para um adolescente, ele vai destruir tanto o carro quanto até a própria vida dele. Então o Senhor, ele sabe o tempo que é certo para que a gente receba a bênção. E esse tempo vai chegar na sua vida. E se deixa moldar pelo Senhor. Porque quando chegar, você vai ver como vale a pena, o quanto é maravilhoso e prazeroso receber as bênçãos do Senhor. Pessoal, colocamos a saia, ficou assim. Aí aqui é a tampa do baú, né? Não tem como colocar na tampa, senão a gente não pode abrir. Mas deu certinho, ficou muito bom. Aprovado. Agora, vamos ver se ela resiste aos gatos, né? Cheguei aqui, ó. O cara só jogou. Shopee sendo Shopee. Mas ainda bem que ele jogou, né? Pra mim é melhor do que ele tivesse ido embora. Agora é claro, porque é um negócio mole, né? Se fosse algo que quebra, aí eu ia achar ruim. Mas ainda bem que é a coxa de cama. Tá tudo bem. Meninas, eu disse pra vocês que
Eu tinha pedido uma coxa, né? E ela chegou. Pedi na Shopee. Eu achei ela muito bonita. A minha não tem aqui ela mais. Mas ela parece ser bem bonita, né? Vamos ver, vou colocar aqui na cama. Gente, olha o tamanho da fronha. Meu Deus do céu. O meu travesseirinho tão pequenininho. Uma fronha gigante. Tanto é que quando eu tirei, eu disse, ué, que já achei isso aqui? Quando eu fui ver, não é a tal da fronha. meu travesseiro vai ficar sambando aqui dentro. Muito grandona. Muito enorme. Agora eu vou ter que comprar travesseiro novo. Tipo assim, eu tenho a gente tem 4 travesseiros, eu e o Fabrício, né? Tem esse que é maior e tem esse menor. Eu, particularmente, ó, o dele também é menorzinho. A gente gosta de dormir com esses menores. E com esses maiores, a gente gosta de se apoiar, sabe? É um travesseiro de apoio. Vocês têm isso também? Tipo assim, eu durmo com 2 travesseiros toda vez. E agora... não sei o que eu vou fazer, vou ver aqui. Então, gente, ficou assim. Eu achei ela muito bonita. Tem aquelas considerações que eu falei pra vocês sobre as fronhas, né? Você pode perceber que ela é tão grande que ela cobriu o travesseiro de trás. Nem parece que tem um travesseiro atrás, né? E o travesseiro de trás era o maior que tinha. Mas assim, talvez os meus travesseiros que sejam pequenos demais. Mas eu achei muito bonita ela. Uma coisa que eu não gostei muito foi o tamanho. Eu pedi tamanho queen, que é o tamanho da minha cama, e eu queria que ela viesse até o chão, que ela não ficasse aparecendo essa parte aqui, sabe? Mas ficou. Inclusive, quando eu fui comprar, eu ainda pensei, será que não é melhor eu pegar a King? Que a King é aquela grandona, né? Só que eu achei assim, vai que fica grande demais e fica feio, né? Tipo assim, arrastando demais no chão. Então, comprei a Queen mesmo, mas ó, eu queria que tivesse coberto toda ela, que ficasse assim, toda a lateral dela coberta. Aqui na frente, até que cobriu bastante, mas porque eu coloquei só uma pontinha lá. Não tem muita beira pra cá pra dentro, ó. Ó, tá só esse tanto aqui, ó. Se eu colocar mais pra lá, vai ficar curto também aqui. Eu acho que na próxima vez que eu for pedir, eu vou pedir uma Queen, ou uma King, na verdade. Porque eu quero que cubra toda a lateral. Mas, no mais, eu achei ela muito bonita. Eu gosto de coisas assim, mais simples, sabe? Não gosto de coisa muito chegueira, aqueles panos muito estampado. Então, eu achei bem bonita ela. O material dela é aquele material de... né? Não é 100% algodão nem nada. Inclusive, ela é bem fina, ó. Não é um edredom bem grossão, é bem fininha, inclusive. Mas é um cobre-leito, né? Não é edredom pra dormir e se embrulhar. Então, no mais, está aprovadíssima. Mais uma conquista para nossa casinha. E vamos conquistando aos poucos, né? Essa daqui eu acho que ela custou 100 e pouco. Eu vou procurar e vou colocar aqui pra vocês. Não lembro ao certo. Mas eu gostei. Muito bonita.